te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. A sua atitude é o aroma do seu coração. Isso significa que aquilo que reger os seus pensamentos, aquilo que estiver dentro de você, vai movimentar a sua atitude. E há muitos anos atrás, a Bíblia já vem orientando sobre cuidarmos daquilo que nós pensamos, porque os nossos pensamentos, eles vão gerar nossas atitudes. Refletindo sobre atitude e coração, pensamentos, eu me lembrei de algo acontecido alguns anos atrás, quando eu era bem jovem. Eu me lembro que entre o meu trabalho e a minha casa, estava a casa da minha irmã. Meus sobrinhos eram criancinhas ainda. E eu me lembro do sentimento que eu tinha todos os dias, no mesmo horário, quando eu passava pela casa da minha irmã e via o rostinho dos meus sobrinhos no portão da casa, já me esperando. Muitas vezes eu passava por ali sem levar nada para eles. Outras vezes eu levava um pirulito, uma balinha. Mas o mais importante não era o que eu levava e nem o que eu encontrava. Às vezes eu encontrava arrumadinhos, às vezes eu os encontrava com o pezinho no chão, sujinhos por ter brincado uma tarde inteira. Mas nada disso importava. O que importava era o sentimento que eu tinha quando eu recebia o sorriso deles, o olhar deles para mim. E eu me sentia tão importante, tão especial. Depois, eu vivi com os outros sobrinhos que eram mais novos a mesma sensação. Cada vez que eu me encontrava com eles, o que eu podia dar e o que eu podia receber. Que não era mensurado em valor material, nada disso. Era algo interior, algo espontâneo, algo sincero e muito profundo. Anos mais tarde, mais uma vez eu experimentei esse amor despretensioso com os meus filhos. Cada vez que chegávamos, a alegria, a recepção e também no dia a dia. Quantas vezes tentaram me ajudar nas tarefas de casa? Mãozinhas pequenas, trabalho falho, mas eles queriam estar comigo. E como era gostoso receber esse carinho no relacionamento. E hoje, os meus sobrinhos já são adultos, os meus filhos adolescentes, mas eu tenho um animalzinho de estimação. E é curioso perceber a atitude da Pipoca, minha cachorrinha. Se eu saio e retorno 10 vezes durante o dia, 10 vezes a recepção é a mesma. Ela tem alguns brinquedinhos que ela usa muito e que ela gosta muito. E todas as vezes que a gente chega, ela pega um desses brinquedinhos e vem até a porta e nos dá. E eu, curiosa, fui pesquisar. E eu descobri que é a reação dos cães. Porque o universo dele, o universo de um cãozinho é a família. Nós somos tudo que eles têm. Por isso, tanta entrega na relação. Por isso, ele pega o melhor, aquilo que ele mais gosta, o brinquedinho que ele mais gosta, e leva para nós. Numa atitude de demonstração do tamanho do amor que ele tem por nós. E eu fiquei fazendo um paralelo com o amor que nós temos por Deus, ou não temos. Quando Deus é tudo para nós, a nossa atitude é como talvez a desse cachorrinho. Não me importo se vai ser importante para ele, é o melhor que eu tenho e eu vou entregar. E outra coisa que acontece é que onde nós vamos da casa, ela vai atrás. Ela está sempre perto, simplesmente para estar perto. Às vezes estamos assistindo um filme e ela deita nos nossos pés. Ela deita do nosso lado, ela quer estar perto. E muitas vezes eu tenho dito a Deus que eu quero ter para com Ele a atitude que a Pipoca tem comigo. Eu quero demonstrar, não porque aquilo que eu tenha para dar é muito bom e vai fazer muita diferença para Deus, mas porque eu amo. E eu quero entregar tudo que eu tenho. Eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar até mesmo os meus pensamentos. A Bíblia é recheada de várias histórias que demonstram corações puros e corações impuros.
que demonstram pessoas que pensavam coisas lindas a respeito de Deus e a respeito deles mesmos, e ao contrário também. E eu descobri que alguns personagens, por ter os pensamentos contaminados, tinham uma visão errada sobre Deus, uma visão errada sobre o próximo. Então é a maior prova do poder que tem os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos gerenciar nossos pensamentos para gerenciar as nossas atitudes também. E eu quero compartilhar com você rapidamente 3 histórias, 3 personagens com atitudes diferenciadas. O primeiro personagem é o rei Saul. A Bíblia fala que Saul, ele era alto, ele era forte, ele era belo, o mais belo dentre todos os rapazes que conviviam com ele. E melhor, ele foi ungido para uma missão especial. Ele foi ungido rei em Israel. Mas tem a narrativa de um episódio lá em 1 Samuel 15, a partir do verso 17, quando o profeta Samuel exorta Saul, dizendo assim: embora pequeno aos seus próprios olhos, o Senhor te ungiu como rei sobre Israel e te enviou numa missão. Então, Saul tinha uma missão, mas os pensamentos dele, aquilo que ele pensava acerca dele mesmo, que refletia a forma com que ele via Deus, isso impediu que Saul completasse a missão que foi dada por Deus. O segundo personagem, um rei também, mas nessa ocasião que eu vou mencionar, ele ainda não era rei. Eu estou falando de Davi. Davi, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Existem vários relatos na Bíblia que mostram o coração que Davi tinha. Essa forma pura, como uma criança, como um animalzinho de estimação, de se aproximar diante de Deus, não pelo que Deus poderia dar, ou pelo que ele poderia dar a Deus, simplesmente por amar a Deus, por se relacionar com Deus. Deus enxergou esse coração, que certamente era reflexo daquilo que estava nos pensamentos de Davi. A Bíblia narra também que Davi, ele não era bonito, que ele não tinha um aspecto assim como tinha Saul, mas ele tinha esse coração. E isso levou Davi a ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. A passagem bíblica é o Salmo 34. Esse salmo foi uma declaração de amor de Davi a Deus. Logo após uma situação muito difícil que ele passou, Davi estava nas mãos dos inimigos, numa situação embaraçosa, onde ele mesmo não tinha nenhuma competência para se tirar daquela situação. Mas ele orou com muita fé, dirigido pelos pensamentos que estavam em Deus. Ele conseguiu sair daquela situação. Após se livrar das mãos do rei de Gate, Davi declara: bendirei ao Senhor enquanto eu viver, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. E aí segue o Salmo 34 como um aroma ao Senhor, porque Davi sabia quem ele era e sabia quem Deus era. O terceiro e último personagem que eu quero mencionar é o apóstolo João, conhecido como o discípulo amado. Lá em João 13, 23, está registrado assim: um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado de Jesus. Ele mesmo disse que ele era o discípulo amado. Por que João faz isso? Porque ele sabia que Jesus o amava. E ele sabia também o quanto ele amava Jesus. Ele sabia dar e receber um amor despretensioso. Prova disso é que no momento da crucificação, quando alguns discípulos fugiram, outros traíram, outros negaram, João, que tinha pensamentos de amor, sabia dar e receber amor, ele esteve ao lado de Jesus, ele esteve aos pés da cruz junto com Maria, até o último minuto. Ele não estava ali porque ele esperava que Jesus fizesse algo por ele, muito menos porque ele tinha algo muito grandioso para dar para Jesus. Ele simplesmente estava ali, porque ele tinha pensamentos de amor. Há alguns anos eu tenho pedido a Deus para me permitir experimentar esse amor, esse coração de criança e me apresentar diante dele simplesmente pelo que ele é. E que eu possa aprender de forma leve, experimentar
aquilo que Deus é, experimentar a companhia dele. Assim como aconteceu com João, assim como aconteceu com Davi, assim como na experiência dos meus sobrinhos, dos meus filhos, da pipoca, um amor despretensioso. O mesmo João, o discípulo amado, aquele que amava Jesus e sabia que era amado por ele, ele escreveu lá em 1 João 4,18 que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então eu entendo que se os meus pensamentos estiverem cheios do amor de Deus, os meus erros, as minhas falhas não vão me impedir. Aquilo que o outro faz não vai me impedir. E eu e você, vamos ter, se experimentarmos esse amor, uma atitude sincera, proveniente de um coração cheio do amor de Deus. Que nós possamos viver e experimentar essa vida leve, plena e extraordinária. Quero ser uma criança.